Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. A PEC 12/2022, que propõe uma reestruturação no sistema eleitoral brasileiro, está em discussão no Congresso Nacional. A proposta, aprovada recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quer o fim da reeleição para cargos do Executivo e unificar as eleições e mandatos para 5 anos. E para saber mais deste assunto, vamos conversar com Fábio Antunes, especialista em Direito Político e Eleitoral. Fábio, muito obrigado pela sua presença e participação. Para entender um pouco mais desse assunto, né? Quando que surgiu a reeleição no Brasil? Qual que é o modelo atual? Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A reeleição, ela surgiu como uma proposta de emenda à Constituição depois da eleição, da primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, presidente que foi eleito em 93, assumiu em 94, e aí ele apresentou uma proposta, isso foi votado pelo Congresso, aprovou-se que seria possível uma reeleição, uma única reeleição possível para os cargos do Poder Executivo, presidente, governador e os prefeitos. Então, depois, a partir de 98, quem foi eleito em 94 pôde concorrer a uma reeleição em 98, e depois, concluindo 2 mandatos, aí não mais poderia concorrer. Então, quem tem um mandato eleito pode concorrer uma vez para uma reeleição. Isso aconteceu no final, na segunda metade da década de 90. E agora, com essa PEC, né, que está sendo discutida, quais são os principais impactos de mudança nela? Ela tem diversos pontos. Então, tem o ponto que altera a duração dos mandatos, tem o ponto que versa sobre a reeleição, que nós comentamos, e tem o ponto que versa sobre a unificação das eleições. Então, são pontos distintos, eles partem da mesma temática, mas um não necessariamente pode ter uma correspondência com o outro. Então, de repente, pode ser aprovado um, não ser aprovado o outro ponto, e cada ponto tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E dentro desses pontos positivos e negativos, né, quais são os principais que você pondera? Eu acho que o grande ponto que você tem nessa discussão sobre a reeleição é um sentimento da sociedade como um todo de que a reeleição não foi e não surgiu um efeito tão bom prático na governança do Poder Executivo. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, outros estudiosos do tema, dizem que a reeleição trouxe para a administração pública do Poder Executivo algo que não foi tão bom. Então, a reeleição tem ali mais pessoas que são adeptas ao fim dela. A unificação das eleições, esse eu acho que é um ponto que nós estamos muito falando sobre reeleição, sobre mandato de 5 anos, e ela está envelopando algo que é muito mais sério, que é a unificação das eleições. Acho que esse é o principal tema, é o tema mais relevante e prejudicial para a sociedade, prejudicial para a democracia brasileira, porque você unificar as eleições, você está fazendo com que até tenha um ponto de vista que diz que é inconstitucional isso, porque tem uma cláusula pétrea na Constituição que define o voto periódico, então isso pode até ser questionado juridicamente, mas o envelope dessa PEC que fala sobre reeleição, que fala sobre mandato, é a unificação da eleição. E esse é o principal ponto negativo. Dificilmente nós vamos encontrar muitas pessoas que entendem sobre o tema, que estão ligadas sobre o tema, que vão defender essa hipótese. E essa questão da unificação das eleições, né, pode acabar afetando participação popular, questão de custos também. Quais são os riscos? O grande ponto, a grande alegação, o fundamento que se fala sobre o aspecto positivo seria uma economia. E eu entendo, e para ser um português muito claro, que é aquele exemplo de economia burra, que você acha que você está economizando, mas na verdade você não está economizando, é uma falsa ideia de economia. Por quê? Porque você vai ter uma eleição a cada 5 anos, onde, por exemplo, aqueles candidatos a vereador, a prefeito, a deputado estadual, que precisarão ser lembrados com mais eficiência, eles vão ter que gastar um tanto quanto mais. E isso não necessariamente vai te dar uma economia em uma eleição. O ato de você realizar a eleição tem um custo? Tem exatamente um custo, mas o nosso aparato logístico da justiça eleitoral, ele está acostumado a realizar uma eleição a cada 2 anos e uma eleição daquele tamanho. Se você aumenta aquele tamanho de eleição, você vai ter um custo maior, você vai precisar de mais gente, por exemplo, na área jurídica, para apreciar tudo que envolve uma eleição. Então não há como ter necessariamente uma economia. E o grande ponto negativo é
que o assunto local, o assunto que as pessoas estão mais precisando discutir, que é o assunto do bairro, que é o assunto da saúde no município, que é o assunto do transporte no município, isso vai ficar completamente colocado de lado, de escanteio. Por quê? Porque naturalmente a eleição nacional ela chama maior atenção. Se nós pararmos para pensar de forma exemplificativa, a eleição para presidente ela já chama muito mais atenção do que a eleição para o governo, do que a eleição para o Senado. Se pegarmos um outro exemplo, normalmente as pesquisas eleitorais para o Senado, elas erram. Na verdade, não é um erro, é porque as pessoas acabam nem lembrando que estão que votar para o Senado, faltando 20, 25 dias, 15 dias para uma eleição. Decidem ali na última semana. Então, aquelas pesquisas eleitorais do começo, quando se discute Senado, governo, tendem a acontecer com algum equívoco. E não é porque as pessoas mudaram de opinião, é porque elas vão no nome mais conhecido, porque elas falam, não sei, não pensei nisso ainda. Por que isso acontece? Porque elas estão focadas, porque a atenção está focada na discussão nacional, na discussão para presidente. Perfeito. Essa PEC ela ainda vai ser bastante discutida, né? Quais são os próximos passos dela também e por que é importante a população se atentar a esse debate? No primeiro momento, ela foi analisada na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, então ela irá ser levada ao plenário. Teve até uma alteração, porque o Senado, a proposta inicial do relator do Marcelo Castro, senador do Piauí, ele apresentava um mandato do Senado diferente dos outros. Já o mandato do senador de 8 anos. Ele aumentava para 10 anos, porque daí seriam 2 legislaturas, hoje uma legislatura de 4, o mandato do senador é de 8. Mantém essa mesma lógica, só que como o mandato está sendo alterado para 5, seria de senador para 10. Houve uma proposta de alteração para que fique o Senado também com 5 anos. Isso vai ser levado ao plenário. Depois da aprovação do plenário, que tem lá uma necessidade de 2 votações, em 2 turnos, tem que ser aprovado pela maioria dos senadores, não a maioria presente, a maioria dos senadores, ela ainda vai para a Câmara, que também pode sofrer algum tipo de resistência, porque são vários temas debatidos. Confesso que, se fosse para dar um palpite, eu acho que a reeleição corre um sério risco de ser alterada, mas a unificação da eleição eu acho difícil passar. Perfeito. Muito obrigado pela participação, pelas explicações. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.